Roteirista precisa ter CNPJ para poder conseguir trabalhar? Eu recebo muito essa pergunta e eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque quando a gente começa, a gente não sabe exatamente como é que a gente precisa estar para poder trabalhar. Os trabalhos geralmente são de carteira assinada, os trabalhos são por meio de e-mail, os trabalhos são por meio de microempresa, você tem que emitir nota, como é que faz isso, enfim. Vou responder várias dúvidas que as pessoas têm aqui no vídeo de hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Galera, quando eu comecei, quando eu decidi que eu queria ser roteirista, não sei quantos de vocês sabem dessa história, mas eu criei o Narratologia porque eu sou lá de Manaus e quando eu cheguei em São Paulo pra viver isso, pra querer trabalhar com isso, não existia o conteúdo gratuito e acessível disponível, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha várias dúvidas, e é muito curioso, porque o mercado audiovisual, ele trata assim como se todo mundo soubesse como ele funciona, sendo que é um mercado extremamente específico, fechado e técnico. Técnico no sentido de que ele tem a própria técnica, o próprio linguajar tem que ter um glossário. Sabe assim, quando você tá querendo, você tem que ter um glossário pra poder entender, pra você conseguir se comunicar, senão você nem se comunica direito com as pessoas. É um negócio tenebroso, né? E eu, quando criei o Narratologia, eu criei com esse intuito. Tanto que eu até fiquei surpresa quando eu vi que eu não tinha esse vídeo no canal. Uma pessoa mandou lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, não sei o que você não tá fazendo da sua vida. Uma pessoa mandou no Instagram assim: Bea, você pode fazer um vídeo explicando a diferença entre MEI e ME pra roteirista, como é que tem que ser, enfim. E eu fiquei, ué, com certeza tem esse vídeo aqui no canal. Pá, não tinha esse vídeo aqui no canal. Então eu, obviamente, decidi fazer o vídeo aqui, né? Antes da gente seguir, vou só te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que mais e mais pessoas interessadas no mercado audiovisual possam entender melhor como ele funciona e o que é que elas precisam fazer para dar seus primeiros passos. A gente precisa começar entendendo como que é o sistema de trabalho no mercado audiovisual. Geralmente, na maior parte dos casos, principalmente para produção independente, o que eu quero dizer com produção independente? Produções que não estão necessariamente vinculadas a um grande estúdio. Vou dar um exemplo aqui para vocês usando o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Se eu trabalho, por exemplo, na Rede Globo e eu sou roteirista da Rede Globo, não é uma produção independente, porque eu tenho uma grande corporação e eu sou estritamente atrelada a essa grande corporação. Então eu não posso trabalhar fora dela, eu não posso fazer projetos fora dela. Nesses casos, eu vou receber um salário, recebo um dinheiro fixo, mensal, carteira assinada, plano de saúde, 13º, férias, Natal, feriado, enfim, né? Você vai ter todos os direitos da CLT. Entretanto, essa não é a realidade para a maioria dos roteiristas, né? Enfim, falo por mim, nem todo mundo quer essa realidade, né? Porque às vezes você ter a liberdade de fazer mais de um projeto ao mesmo tempo, muitas vezes também isso permite que você tenha ganhos maiores também. Às vezes isso compensa muito mais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, a não ser que você vá trabalhar numa grande corporação, lembrando que mesmo as grandes corporações, os grandes estúdios, os grandes canais, né, Globo, Band, SBT, até eles estão mudando também o seu sistema de contratação, de trabalhar e estão indo para esse sistema que eu vou explicar agora aqui para vocês, que é o sistema no qual a maior parte das pessoas que trabalham no mercado audiovisual estão. Que é o quê? Você é um prestador de serviço para determinado projeto. E é assim que também funciona, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a galera trabalha assim. O que acontece no nosso mercado? Geralmente você tem ali um filme ou uma série, você tem um determinado projeto. Então o que acontece? Um canal, vamos supor que a Disney Plus, a Amazon Prime Video, a Netflix, eles contratam uma produtora para produzir aquela série. Então aquela produtora vai fazer aquela série. E aí, o que compensa mais para essa produtora? Pagar todo mês, todo mundo, no valor que custa, porque não é barato fazer audiovisual. Pagar todo mês aquela galera e falar assim, não, canal, deixa eu te falar, ou plataforma, né, deixa eu te falar. Eu tenho com essa galera, vamos fazer com essa galera. Não, né? É muito mais jogo pra produtora pagar por projeto. Assim como muitas vezes o canal ele pode gostar daquela produtora, mas talvez ele não queira aquele determinado diretor que a produtora tem, ele queira outro. Por isso que é raro você ver roteiristas que são fixos de uma determinada produtora. Acontece, tá, gente? Não é impossível.
mas é raro e tá se tornando cada vez mais raro. O que você tem são pessoas, é uma mão de obra que é contratada por projeto. E isso, gente, eu tô falando roteirista, diretor de arte, figurinista, diretor de fotografia, todo mundo que tá num projeto é contratado como prestador de serviço. Porque o que você vai fazer? Você vai trabalhar para prestar aquele serviço. E qual que é o serviço que você vai prestar? Por exemplo, eu sou roteirista, então eu presto um serviço para aquele projeto. Ponto. Todo mundo entendeu já que a gente não precisa, né, trabalhar CLT. O que isso quer dizer? A gente não bate ponto, né? Porque, enfim, muitas vezes até a gente trabalha fora do horário comercial, faz parte. Tem vários dias de horário comercial que a gente não trabalha, por exemplo. Tem dia que trabalha, tem dia que não trabalha, tem dia que você trabalha um pouquinho mais, tem dia que você trabalha um pouquinho menos e faz parte, né? O que mais importa pro nosso meio é você entregar o resultado. Em quanto tempo você vai fazer isso e precisando de quantos materiais? Aí é com você. Mas o que você precisa é entregar um serviço. Por isso que você é um prestador de serviço, tá? Ponto. Aqui no Brasil, apenas empresas podem prestar serviços. Quer dizer, assim, você pode prestar serviço como uma pessoa física, mas o que acontece, né? O que vai acontecer se você prestar serviço como pessoa física? Você vai ter um sócio que você não queria ter. Esse sócio se chama quem? Governo Federal. E aí vocês devem estar tipo assim, como assim, vou ter um sócio que eu não queria ter? É porque se você vai prestar determinado serviço e você vai e emite uma nota de prestação de serviço em pessoa física, e vou já chegar na observação, gente, porque as produtoras nem contratam se você não tiver PJ. Você vai pagar um imposto de 27,5% em cima do que você receber. Isso significa que, se você vai trabalhar numa sala de roteiro como roteirista e você ganha 10 mil reais, a produtora vai transferir pra você 10 mil reais, você só vai receber no final 7.250. Porque 27,5% fica lá de imposto. Tá? Esse imposto é retido, que é o imposto de renda, tá? Que é esse 27,5%. Se você tem um PJ, ou seja, se você abre uma empresa, fica muito melhor, fica bem mais legal. Por exemplo, é comum que você comece, e daí depende, tá, gente? Depende do seu contador, depende de como é que você vai abrir a sua empresa, depende do estado em que você mora. Todos esses impostos, eles variam, tá, gente? A depender do estado e a depender de como você vai abrir a sua empresa. Mas, por exemplo, falar pra vocês, eu quando comecei, eu abri minha microempresa, ou seja, uma ME, vou já explicar a diferença entre ME e MEI, eu comecei pagando 6%. Então, se eu estivesse recebendo 10 mil reais por estar numa sala de roteiro trabalhando como roteirista, eu vou receber 9.400 reais. 600 vai ser o meu imposto que eu vou pagar. Tá? Em geral, galera, as produtoras só vão permitir que você seja contratado se você for microempresa. Isto é uma exigência da Ancine, tá? Isso não é a produtora que é malvada e que quer obrigar, não é, gente. Porque a produtora ela não consegue trabalhar se você não tiver um PJ. Você precisa ter um PJ, você precisa ter uma microempresa especificamente. Em alguns casos, algumas produtoras aceitam e para alguns trabalhos, tudo bem você ter um MEI. O que é um MEI? O MEI é um microempreendedor individual. Então é uma empresa que só você trabalha, né? Diferente da microempresa. Você pode contratar pessoas, você provavelmente vai ter um local fixo, etc. O MEI não. O MEI é esse microempreendedor individual em que você só tem você na empresa, entende? Então foi uma forma que a legislação encontrou de simplificar essa contratação por empresa que já está acontecendo com frequência tem uns anos aqui no Brasil e provavelmente vai se tornar mais e mais comum, porque é como países desenvolvidos, enfim, é como os mercados tendem a fazer, né? Por aqueles motivos que eu expliquei para vocês, você consegue ganhar mais, você tem mais flexibilidade, etc, etc. Então, o que eu sempre recomendo que você faça? Que você abra um MEI para começar a fazer seus primeiros serviços, de repente, trabalhando como roteirista no YouTube, trabalhando com revisão de roteiro, com consultoria, com monitoria em alguma escola. É muito importante que você já tenha um MEI. E daí é só você pagar um imposto fixo, que se eu não me engano, na última vez que eu vi, acho que tava R$56 por mês, né? Não existe a categoria roteirista para MEI, tá, gente? Você tem que encontrar alguma categoria similar ou
ou do audiovisual, alguma categoria que esteja relacionada a contar histórias, enfim, para você poder prestar os seus serviços. E aí, quando você for contratado por uma grande produtora, para um grande trabalho, essa produtora pedir a sua nota fiscal, pedir para você ter uma microempresa, daí você vai, fecha o seu MEI e abre a microempresa, até porque você já vai ter um pouco mais de capital para fazer isso, porque você gasta uma grana para conseguir abrir uma empresa. Mas, sim, é necessário que você tenha uma microempresa para trabalhar como roteirista, para emitir suas notas, para de repente for contemplado no edital da Ancine, você tem que emitir a nota por meio de uma microempresa, tá? A Ancine não permite que você emita a nota de pessoa física ou de MEI, tá? Então, gente, é obrigatório que você cumpra esses requisitos. É burocrático, é chato, mas depois que a gente passa por isso, fica mais tranquilo. É uma preocupação que você vai ter no início da carreira e tudo mais, mas quando as coisas estabilizarem, vai ficar muito mais fácil pra você, tá bom? E olha, não se esquece de que se você quiser se tornar um roteirista de verdade, as vagas pro meu curso de formação de roteiro estão sempre abertas. Porque ser roteirista, saber contar uma boa história e não saber formatar o seu roteiro é o mesmo que nada. Porque não adianta. Adianta você contar uma boa história e não saber como colocá-la no papel, não saber como escrever o seu roteiro. Por isso que eu deixo as vagas do meu curso de formatação sempre abertas, tá? Basta que você clique no link aqui embaixo para você poder conhecer mais do curso. Não esquece também de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!